Muito bem, continuando o estudo da lição número 7, a parte do domingo fala sobre as águas amargas. Foi uma experiência dura para o povo de Israel. Primeiro confronto com um problema diante do Mar Vermelho, o exército egípcio vindo atrás, eles reclamaram com Moisés e quase mataram Moisés ali diante do mar. Você nos trouxe para morrer nesse deserto, não tem sepultura, não tinha sepultura lá no Egito, seria melhor a gente ter ficado lá, agora vamos morrer. Moisés disse, vocês fiquem calados, estão falando bobagem. O Senhor lutará por vós. Vocês vão ver o que Deus vai fazer por vocês. Os egípcios estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. E quando o povo passou pelo meio do mar, ou seja, de maneira assim miraculosa, e chegaram do outro lado, e viram o exército de Faraó ser reduzido a, assim, cadáveres. Eles deveriam louvar a Deus. Moisés foi o único que pegou ali uma harpa ou um instrumento musical e saiu cantando o cântico de Moisés. E Miriam e as mulheres também cantaram. Um prenúncio do que haverá um dia quando Jesus ele liderar todos os salvos sobre o mar de vidro. Haverá o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, enaltecendo o poder de Deus. Por isso, o povo ficou quieto por um certo tempo. Moisés disse, vamos levantar acampamento, vamos caminhar. 3 dias de caminhada. Imagine, quase 1 milhão de pessoas, com assim um rebanho de ovelhas, de cabritos e de novilhos, com pessoas idosas, com criança. De repente, a água acabou. Onde vamos beber água? Deus disse, vocês vão acampar num lugar chamado Sim. E ali, naquele local, eles descobriram que tinha água para beber. Mas quando foram provar, a água estava saloba. Era uma água amarga, que não servia para o consumo. Aí então aconteceu o que já era esperado. Pergunta número 1. Depois de caminhar em 3 dias, saindo do Mar Vermelho, que problema enfrentaram e que milagre foi realizado? Êxodo capítulo 15, verso 23, 22 diz o seguinte, depois disto Moisés fez o povo partir do Mar Vermelho, saíram no deserto de Sur e andaram 3 dias e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber água porque as águas estavam amargas. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. E disse, lançai esse tronco dessa árvore nas águas, e elas se tornaram doces. E então, assim que fizeram, as águas se tornaram doces. E o Senhor mostrou-lhe que eles deveriam obedecer seus estatutos e suas ordenanças, porque ali Deus estava provando-os. E disse, se vocês ouvirem atentos à voz do Senhor teu Deus, se vocês fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e vocês inclinarem os seus ouvidos aos seus mandamentos, se vocês guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que veio sobre o povo do Egito virá sobre vocês, porque eu sou o Senhor que vos sara. Então vieram a Elim, e todos então tomaram água e chegaram a um outro lugar onde havia havia fontes de água, e havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, uma espécie de oásis. E eles se acamparam junto das águas. Então a pergunta é, depois de caminharem 3 dias saindo do Mar Vermelho, o que aconteceu e que milagre Deus providenciou? Resposta, depois da caminhada de 3 dias, eles estavam com sede, mas as águas encontradas eram amargas. Deus ordenou que lançassem um tronco na água ou nas águas e elas se tornaram doces. Foi o milagre que Deus providenciou para que eles tivessem água. Deveriam ter aprendido a lição. Foi um teste para provar a fé do povo no deserto. Isso significa que, mesmo que nós tenhamos uma necessidade gritante, temos que confiar no poder de Deus para a solução. Nós nos enganamos quando pensamos que nós temos a solução de todos os problemas. O povo não suportou ficar sem água e murmurou contra Moisés, depois contra Deus, dizendo, por que nos tiraste do Egito? Por que nos trouxeste para esse local tão deserto e sem condições nenhuma? O povo queria facilidade e se tornaram revoltados. Logicamente que os revoltados vieram junto com o povo de Israel. Quando Moisés se apresentou a primeira vez para o faraó disse, quer dizer então que o povo quer ir adorar, sair daqui, caminhar 3 dias e adorar o vosso Deus no deserto? Então o povo está tranquilo, está ocioso, eu vou aumentar a carga de trabalho deles. Quando os chefes, os líderes de Israel encontraram Moisés e Arão, montaram em cima dele e disseram, o que você fez, Moisés? Você é maluco?
Como é que você vai ao faraó pedir para levar a gente para o deserto? Ele agora está acabando com a gente. Ele aumentou a carga. Ele quer a mesma quantidade de tijolos. Você colocou uma espada na mão dele para ele nos matar. Então, eles revoltados falaram contra Moisés. Esses mesmos revoltadinhos, quando chegaram diante do Mar Vermelho, foram eles que incitaram o povo a uma situação de rebeldia. Agora, no local chamado Mara, as águas amargas, eles também reclamaram e levaram o povo a reclamar contra Moisés e contra Arão e também contra Deus. Situações que Moisés não podia controlar, porque eram muitas pessoas. Mas se um grupo está descontente, ele contamina todo mundo. E as pessoas começam a reclamar uma para a outra, daqui a pouco virou uma revolução. Então Moisés teve que ser paciente para cuidar desse povo. Deus disse, eu vou dar água, joga o tronco. Esse tronco representava, sabe o que também? Representava a cruz de Cristo. Não foi o tronco em si, mas foi o poder de Deus que transformou aquelas águas. Por exemplo, a cruz do Calvário, em si mesmo, ela não tem poder nenhum, mas quem morreu nela transformou aquela cruz num objeto não de adoração, mas num objeto de revelação de que na cruz do Calvário Jesus, ele nos salvou. Por isso o apóstolo Paulo diz que a cruz de Cristo era preciosa para ele. Não por causa da madeira em si, mas por causa do que havia acontecido. Foi na cruz do Calvário que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Não foi o tronco caindo na água, mas foi o poder de Deus, tornando aquelas águas doces. Agora eu pergunto, o povo reconheceu isso? Reconheceu nada. Bebeu água e ficaram olhando para cima como se nada tivesse acontecido. Então, muitas vezes a murmuração nos faz desonrar a Deus, porque nós reclamamos de bênçãos que nós estamos tendo na mão e nem reconhecemos que essas bênçãos vêm das mãos do Senhor. Achamos que podemos estar achando que é tudo normal, é tudo coincidência, ou seja, é pela nossa capacidade. Se eu não tivesse reclamado, tá vendo? Deus não teria feito, Deus não teria me atendido. Não é a reclamação, é a obediência. Deus mostrou, não é a reclamação de vocês que está me fazendo fazer sinais e milagres. É a obediência. Deus disse, se vocês obedecerem, seguirem meus estatutos, vocês vão ver que nenhuma doença vai chegar perto de vocês. Vocês serão abençoados. Por isso, quando nós pensamos no que estamos fazendo hoje diante de Deus, nós temos que examinar o nosso coração. E muitas vezes colocar um freio em nossa língua, para não murmurarmos contra o Senhor. Simplesmente porque nós não conseguimos realizar determinado sonho, nós achamos que Deus está contra a gente, ou Deus se esqueceu totalmente da gente. Ellen White escreveu que a incredulidade e a murmuração dos filhos de Israel ilustra a situação do povo de Deus nessa terra. Muitas vezes, diz ela, nós criticamos que o povo de Israel foi incoerente e murmurou. Mas quando Deus nos dá pequenas provas hoje, nós também murmuramos contra Deus. E muitos abandonam os caminhos do Senhor, porque não são pacientes para esperar o tempo de Deus. Você já viu o cacto? O cacto, se o cacto pudesse falar, ele ia dizer, eu sou muito feio, minha aparência é horrível, olha os espinhos que eu tenho. Se o cacto pudesse falar, ele diria, eu sou plantado no meio do deserto, numa terra seca, nem água eu tenho para mim. Por isso que eu tenho essa aparência feia. Mas o cacto, ele dá a mais linda flor da natureza. É uma flor gerada no meio das aflições, no meio das intempéries, ou da situação desagradável. Deus quer que nós possamos desabrochar uma flor de gratidão por aquilo que Deus tem feito em nossa vida. E a história do povo de Israel é uma advertência para que nós não murmuremos contra o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Possamos ter aprendido hoje que o milagre de Deus virá no tempo certo, no tempo do Senhor. Que o Senhor te abençoe.